No episódio anterior, os jornalistas da Confraria do Brito analisaram o governo Dilma e o processo de impeachment que levou o então vice-presidente Michel Temer ao poder. Agora, neste episódio, você vai conhecer a análise sobre o governo FHC. Só faltou falar do Fernando Henrique. Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso. grande figura. É uma história ótima dele. Esther. Não é um balanço do governo, não. É uma história ótima dele. Tem várias histórias. Não, tem várias, é verdade. Porque Fernando Henrique, eu tenho uma fonte que fala assim, Fernando Henrique é quando você pega um presidente democraticamente eleito passando a faixa para outro presidente democraticamente eleito que foi Lula, né? E a transição do governo do Fernando Henrique para o João Bosch soltou um livro agora contando essa transição que é espetacular e mostra a diferença, inclusive, da transição atual. Quer dizer, essa coisa democrática, né? Quer dizer, toda a questão econômica, a equipe econômica do FHC, ela vai e defende o governo Lula, que ia assumir. Mais que isso, trabalha dentro do governo. E trabalha dentro do governo. Para que o governo Lula assuma com condições, inclusive com o FMI. O Malan vai lá com o FMI, fala e tal, para que se assuma, para que se passe... Eu não sei se os colegas têm essa mesma opinião. Tá servido? Obrigada. Mas o Fernando, ele, quando... Que Fernando? Henrique. Uma certa intimidade com o poder, entendeu? Fernandinho. Esse casado não perde a mania, né? Fernandinho. Lembrei de uma piada. Doutor Tancredo. Não, Tancredo, isso aconteceu. Tancredo, uma repórter. Quais são as novidades, Tancredo? Bem jovenzinha. Doutor Tancredo olha para ele e diz, fora essa intimidade entre nós... Fora essa súbita intimidade essa súbita intimidade entre nós. Mas o doutor Fernando Henrique Cardoso, presidente, ele torceu muito pela eleição do Lula. Para substituí-lo. Entre ele e o Serra. E, entre outras coisas, ele torceu não só porque ficaria muito bem na biografia dele, passar para um operário, primeiro, etc. Porque ele também imaginou que o Lula talvez não se desse bem e ele pudesse voltar em seguida. É mais ou menos isso ou eu estou exagerando? Mais ou menos isso. Aí, assim, todos nós temos direito a interpretar dessas formas todas aí. Essa é uma das interpretações que se dá, mas você nunca vai ouvir isso de ninguém. Acho que a principal característica dele foi a visão de Estado. É um governo onde você tem o início da organização de um Estado, depois da ditadura. E você tem um fato decisivo ali, fato político decisivo, que eu acho que é para todo sempre, e vejo isso hoje, que é o fim da inflação. A reeleição. A reeleição eu considero o maior erro político. Maior erro dele. Já reconhecido por ele. Já reconhecido. Mas o fim da inflação, o plano real, aquilo é uma obra de arte de engenharia política sem igual. Que foi o grande erro do PT. O PT subestimou o Lula o plano real. Contra. Mas como subestimou? Não, ficou contra. Tem nada Perdeu duas eleições por isso. Não, mas não esqueçamos que o PT demitiu 3 deputados porque votaram em Tancredo para presidente. É verdade. 3, Ayrton Soares e a Beth Mendes. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, essa discussão em torno dos gastos públicos, PEC, etc., e aí tem lá a voz que supostamente é do chamado mercado financeiro, então, as críticas dos economistas. Gente, é o seguinte, olha, racionalmente, não há na história da humanidade governo que tenha sobrevivido fora do orçamento. Isso não existe. Então você tem limites, até para extrapolar. Esses limites são negociáveis politicamente, que é o que está acontecendo hoje. Teve uma negociação política para definir um limite de extrapolação do orçamento público. Por que isso? Porque o que as pessoas
Porque como é que as pessoas derrubam governos? A inflação. A inflação é o principal fator de instabilidade política. Que Dilma subestimou isso. Subestimou. Você tem situações... Foi o grande erro. Eu acho, eu não sou analista política, mas eu acho que foi o grande erro da Dilma, foi ter subestimado isso. Se a inflação porque ela fica leniente com a inflação e ela queria buscar o crescimento. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro também, é verdade. A gente está chegando ao fim do ano. Eu desejaria que não o fim do ano, que não acontecesse o que está desenhado. Na iminência de perdermos 2 grandes brasileiros. Fernando Henrique é um, que não está bem de saúde. E o outro é Pelé. E o outro é Pelé. Entendeu? Mas gente... Isso que Fernando Henrique fez de trazer a estabilidade monetária foi um ganho para o país absurdo. Assim, eu acho que o PT, eles não tiveram a noção do quão importante isso é em termos de redução de desigualdade. Mas o Lula tem, porque ele sabe que perdeu a eleição aí. Né? Hoje ele teve no primeiro governo dele. O Mercadante jamais será ministro da Fazenda. Claro que não. Eu acho um grande mérito. Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que é importante. Olha aqui que vejam que raridade, que raridade. Vá assumir as palavras do Lúcio. Peraí, nosso porta-voz. Lúcio pediu peraí, por favor. Existe a Confraria do Brito antes do My News e depois do My News? Exatamente. Por favor. Eu acho interessante o seguinte, por exemplo, quando o Itamar assumiu a presidência, ele falava o seguinte, que eu era assessor de imprensa dele. O Ministério da Fazenda e da Economia vai ser indicado pelo PMDB de São Paulo. Aí o que acontece? Quem eram os 3 de São Paulo do PMDB? Ulisses, Fleury e o Cássio. Aí isso foi quarta, quinta, sexta, sábado à noite. E o Itamar dizia, Lúcio, fique dizendo que o PMDB de São Paulo vai indicar o ministro da Fazenda. Aí o Clóvis Rossi me ligou dizendo o seguinte, olha, eles não vão me indicar. Eles não acreditam que o Itamar fique por mais de 60 dias na presidência. Aí o Itamar falou, Lúcio, mas eu estou oferecendo o melhor ministério. Como é que eu vou fazer? Aí eu fiz o seguinte comentário com ele. A viagem do Tancredo ao exterior, ele levou 3 embaixadores. Paulo Tarso, o Rubem Recupero e o Alencar. E o Tancredo ficou muito impressionado com o Rubem Recupero, o conhecimento dele de economia interna e externa. Aí o Itamar virou para mim e falou, pode convidá-lo. Eu falei, peraí, pô, Itamar, eu não conheço. Eu estou dizendo que eu ouvi um comentário do doutor Tancredo. Vocês estão falando com o cara com o poder de indicar o ministro da Economia. Você está pensando o quê? Você acha que ele está de graça aqui? Aí o que acontece? Eu falei, Itamar, eu não conheço, eu estou dizendo um comentário que eu ouvi do doutor Tancredo. Mas o Marcos de Vincenzo, que é diplomata, era assessor internacional da vice-presidente, trabalhou com o Rubem Recupero. Aí eu falei, o Marcos pode ligar porque são com amigos. Aí ligou-se naquele sábado à noite, não, na sexta noite, para o Recupero, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aí o Recupero pediu um prazo, algumas horas, tantas horas, para responder se aceitava ou não. Aí o que acontece? O Recupero falou, eu estou nos Estados Unidos há 6 meses. Se eu aceitar esse convite, pode prejudicar minha carreira como diplomata. Aí deu aquele branco, aquela coisa e tal. Aí que entrou o Gustavo Krause. Gustavo Krause, que a Veja fez uma famosa capa. Krause o quê? Indicou o Krause. Era o Gustavo Krause e o planejamento era o... Era o Paulo Haddad. Paulo. Então o que acontece? O Krause não deu certo, o Paulo Haddad também teve problemas. Aí o Itamar, na presença de várias pessoas, falou, Fernando Henrique, você não quer ser ministro da Fazenda? Aí o Fernando Henrique, com aquele sorriso de aeromoço, não acreditou no que o Itamar, que era um convite do Itamar. Porque era uma brincadeira. Porque era uma brincadeira. Aí entrou o Eliseu Rezende, que deu problema. Aí eu falei, Itamar, convido o Fernando Henrique. Ele falou, já convidei, ele não aceitou. Eu falei, não, ele não entendeu, achou que era uma brincadeira sua. Você falou na presença de várias pessoas.
Então, devo concluir que o fim da inflação deve-se a... Lúcio. Lúcio é o pai da estabilidade monetária deste país. Isso um dia a história haveria de registrar. Mas depois, quem vem como ministro da Fazenda na saída do Fernando Henrique? Recupera. É verdade. Que é o famoso, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente aumentou o custo dos bancos. Aí o Itamar liga para o Fernando Henrique, que estava nos Estados Unidos, convidado para ser ministro da Economia. O Fernando Henrique falou, eu vou pensar esse negócio todo. Aí o Itamar, naquela mesma noite, falou, não, ele aceitou, quando não tinha aceitado ainda. Olha, mas eu acho que antes da gente concluir aqui, eu acho que faltou examinar uma coisa. Qual será o futuro do Bolsonaro? O que é que ele vai fazer? Qual será o futuro do Bolsonaro? Vamos começar com a opinião do centro. Bolsonaro é uma alternativa de poder do para 2025. Eu também concordo com a Azedo. Sério? Começar com a opinião do centro. Apoiado com a Azedo. Sério? Você acha Se o governo Lula fracassar, ele volta. Ele volta. Sim. Ele quase ganhou a eleição, gente. E se não fracassar? Não, aí ele eu acho que o Bolsonaro, eu ia dizer isso. Extrema direita. Eu acho que o bolsonarismo fica, mas Bolsonaro não. Eu não consigo ver Bolsonaro. Essa é uma dúvida que eu tenho, quer dizer, a direita. gente torce muito, né? Eu ouvi de um amigo, assim, muito de esquerda. E ele falou assim, próxima eleição eu voto na direita. Voto na direita, que é para a direita poder se reestruturar, porque senão a gente vai ficar na mão da extrema direita. Existe isso, quer dizer, quem é a direita, quem é a extrema direita, como é que fica esse jogo? Você tem uma direita esclarecida que aposta no Tarcísio como alternativa. Mas o Tarcísio não vai brigar com o governo de São Paulo, é muito forte. O Tarcísio vai manter aliança com o Bolsonaro para se reeleger. E com o Kassab? O Kassab é uma águia. Porque Tarcísio está ali, né? Pegou o Kassab como... Mas a tendência do Kassab... Está fulanizado dessa forma. Eduardo Leite é uma alternativa, na minha opinião. Ele é ambicioso. Olha, o único gaúcho que se elegeu presidente da República foi o Vargas, depois de ser ditador 15 anos, fazer a legislação trabalhista. Tem N alternativas. Todos os outros perderam. O caso da Simone Tebet é ilustrativo. Não, mas não pelo voto. Em 40 dias de campanha, ela teve 5% dos votos. Ela deu uma decolada. Mudou de alguma maneira. Então acho que é muito cedo para falar em nomes, mas o que eu vejo é o seguinte. Primeiro, é difícil você, na política, especialmente no Brasil, você dizer que fulano está morto. O exemplo que é o Lula. Vi. O exemplo é o Lula. O Lula é recente. Mas antes do Lula, Maluf. Não, o Jânio. Saturnino Braga, o coveiro do Rio, que depois cassou o mandato de ACM, virou senador, presidiu a sessão. Lembra o coveiro do Rio? O enterro na política é muito relativo, né? Depende da circunstância. Agora, o que aconteceu com a direita? Ela passou 30 anos longe do poder. Era o centro-esquerda e a esquerda. Longe do poder. Ela estava equidistante do poder. Ela teve com Bolsonaro uma proeminência. Você não consegue registrar. O Bolsonaro não é direita, Bolsonaro é extrema direita. Veja bem, Bolsonaro é extrema direita. Isso está claro. Mas a direita, os liberais, por exemplo, se juntaram a ele. É verdade. Se juntaram porque eles ficaram sem espaço, né? Eles acreditaram, e eu acho que esse foi o grande equívoco deles, acreditaram que poderiam fazer um governo liberal com um indivíduo que é absolutamente ignorante. E que não tem um histórico liberal, inclusive, na sua vida parlamentar, né? Que é estatizante, que é nacionalista no sentido mais extremado, ou seja, ignorante. Isso é uma coisa muito louca, quando você vê liberais apoiando Bolsonaro, é muito doido isso. A direita civilizada, ela ficou sem espaço político. Ficou no vácuo ali, marchou com ele. Você não teve um governo de direita competente com Bolsonaro. Esse é um fato. A direita brasileira fracassou ao auxiliar ao Bolsonaro para fazer um governo. Coisa que você não vê em outros países.
O Pineira, por exemplo. Esse é relativo quando ela contabiliza os votos. Nunca na história da direita, eu cubro isso há muito tempo, você mais do que eu sabe disso. Eu não. Nunca na história da direita eles sonharam em ganhar o poder pelo voto depois de 64. Não tinha candidato. No máximo aspirava-se na CNA, por exemplo, onde cobria muito a agenda do agro, que eles tinham aspiração de conquistar o Ministério da Agricultura. A aspiração de vice-presidência era colada em outros candidatos, como Fernando Henrique, em outros candidatos. Não tinha aspiração de cabeça de chapa. O Bolsonaro realizou uma aspiração de cabeça de chapa. Durou pouco, mas realizou. E ele teve 58 milhões de votos. Eu acho que isso é patrimônio que eles consideram, viu, José? Para isso que o Azedo disse. Na próxima campanha, Bolsonaro estará a posto. Se o Lula fracassa... Mas esse patrimônio... Eu vou fazer só uma observação aqui. Uma coisa aqui. Eu acho que esse patrimônio, existe, mas ele é tão volátil quanto os 60 milhões do Lula. Eu vou fazer uma observação aqui que eu acho para a gente pensar sobre ela. Quer dizer, nós vivemos, você foi repórter de economia, editor de economia, editorialista de economia, você também. Então vocês vão... A gente vive um conflito distributivo no Brasil. Você tem transferência de renda da sociedade para o Estado e transferência de renda do pobre para o rico. A concentração de renda no Brasil é abissal. E começa no orçamento. Começa no orçamento. Então esse é o grande problema. Nessa eleição, o Lula, pelo seu discurso, pelo governo passado, ele foi identificado pela classe média, pela elite do país, como o cara que quer transferir renda deles dos mais pobres, quer redistribuir a renda. E o projeto do Lula é esse mesmo. O que aconteceu é que ele se elegeu com o voto dos mais pobres e a classe média, majoritariamente, e a elite econômica do país, majoritariamente apoiou o Bolsonaro por causa disso. Ele só vai conseguir resolver esse conflito se o país voltar a crescer. Exatamente. Ou seja, o governo tem que dar certo. Se o governo der errado, ele vai se inviabilizar politicamente. Com certeza. E quem vai se beneficiar disso é o Bolsonaro. Eu não acredito que surja o Bolsonaro ou uma força alternativa, a não ser que o Lula tenha a grandeza de fracassado politicamente, encontrar um aliado e dizer, não, vai você que é a sua vez, falar isso para o Alckmin, falar isso para a Simone. Por isso que eu acho que a construção de uma alternativa, mais ao centro, passa por dentro do governo Lula e não por fora. Por isso é que eu não acredito no Eduardo Leite. Vamos ouvir. Não seria, porque ele está intrinsecamente no centro do poder do governo. Então ele não tem como o Alckmin ser contra se o governo fracassar, ele fracassa. Mas e Temer e Dilma? Depende da forma. Depende da forma. Desenvolva. Se o Lula não arrumar muita coisa para o Alckmin fazer e ele fracassar, o Alckmin é uma alternativa ao Lula. Que foi o que aconteceu com o Temer. É que ela levantou que foi o que aconteceu com o Temer como alternativa. Eu acho que o Jair, é sempre arriscado dizer isso, mas eu acho que o bolsonarismo se consolida, muita gente vai usá-lo, igual o Demar Costa Neto já está usando, nas eleições futuras, mas acho que o personagem Bolsonaro não tem capacidade nem psicológica, nem intelectual, nem política de se sustentar 4 anos fora do poder. Também não acho isso. Eu entrevistei inclusive o general... Porque, como diria o Gobelino do Couto Silva, né? Fora do poder não há salvação. Ele chegou ao poder de fora. Sim, mas já o conhecemos. Ele não chegou por dentro, chegou por fora. Sim, isso é muito relativo. Mas já foi visto que ele já se expôs. Assim, o Bosco, eu acho assim, todo mundo aqui tem suas apostas, né? Eu tenho as minhas, todo mundo tem as apostas. Eu estou apostando em você. Agora tem no país. Agora tem uma questão que está posta aqui, quer dizer, os dados da realidade que nós temos hoje são esses. A gente tem que identificar as linhas de força do processo político em relação ao futuro a partir dos dados da realidade que nós temos hoje. Então hoje, no campo da oposição, o sujeito mais forte que existe é o Bolsonaro. E outra coisa, é inacreditável. Ontem eu passei lá Tem gente na rua por ele. É inacreditável. Sim, eu sei disso. Mas olha só. O Azedo tem uma compreensão de que rua faz e rua desfaz, né? Eu acho o seguinte, Nunca houve. Por exemplo, no primeiro e segundo governo Lula, ele não tinha uma oposição de massa.
Não tinha povo na rua contra ele. Só quem teve povo na rua foi a Dilma. Olha aqui, mas em 2013. Agora vai ter. Vai ser um governo que vai ter uma oposição de rua. Sim, agora, deixa eu explicar só uma coisa em relação a isso. Nada disso, para mim, é discutível. São fatos. Tá? Mas quando a gente faz uma aposta no futuro, a gente se libera um pouco do presente, para fazer uma projeção. Já há sinais, neste momento, disso que eu estou dizendo aqui. Lideranças querendo crescer à sombra dele, na medida que estão percebendo que ele pessoalmente está mal, ele está indo. Então, se o governo Lula, na medida que der certo, vai desconstruindo essa perspectiva de um futuro de novo com o Bolsonaro, eu acho que a tendência do personagem Bolsonaro, o bolsonarismo não. Corroborando a sua tese, as alternativas que ele teria seriam duas. Uma por dentro das Forças Armadas do Congresso, Mourão. Sim. A outra, para herdar o bolsonarismo, herdeiro do bolsonarismo. Outro, Tarcísio. Mas olha só... Só que se eles romperem com o Bolsonaro, eles estão mortos, como os outros que romperam morreram. Mas Tarcísio já deu... Apoiados pelo Bolsonaro. A minha tese é sem ruptura. Está próximo. A minha tese é sem ruptura. Eu acho que ele vai... Secretarias. É verdade. Ele não quer romper coisa nenhuma. Mas olha só, ele quer fingir. Não, o principal beneficiário que está se exibindo desse esquema é o Valdemar, e está dando tudo para o Bolsonaro. É verdade. O cacete, não há ruptura nisso. Mas olha só, o general Santos Cruz, numa entrevista aqui pra gente, ele disse o seguinte, que Bolsonaro, ele falou assim, Bolsonaro poderia liderar a oposição ao governo Lula, né? Quer dizer, ele deveria vir, reconhecer a vitória do Lula e liderar a oposição. Aí ele fala assim, mas para isso ele precisaria trabalhar, tem que trabalhar. E Bolsonaro, aí ele não fala, ele só diz isso, mas enfim, a percepção é de que Bolsonaro não gosta de trabalhar. Essa é a percepção de vocês? Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele é um preguiçoso. Eu acho que ele pode até ser preguiçoso, mas não parece, porque ele parece o tempo inteiro nas redes. Quando ele quer fazer... eu acho que ele gosta. Ele faz e acontece. Ele claramente gosta de fazer o trabalho político. Ele gosta de um palanque. Ele gosta da política. Ele gosta da política. Mas ele gosta da política, mas ele não era um articulador político como é Lula, por exemplo, como Lula está fazendo. Eu vi o esforço de Antônio Carlos Magalhães fazer o filho presidente da República. Eu vi o esforço de muita gente ser presidente da República. E eu sou muito impressionada com o Bolsonaro presidente da República. Sou mesmo. Porque Antônio foi muito Carlos rápido. Dizia, a presidência da República é destino. É destino. Era uma coisa assim, da minha... Fernando Henrique foi destino, porque não tinha nenhuma condição de se eleger. Não se elegia nem senador, né? Não se elegeria senador. O sujeito como ele é. Ele tem um talento que a gente só consegue ler que depois, ele tem uma inegável. Mágica, ele tem a mágica dele, sabe? Ele não sabe conversar com as pessoas. Tem duas pessoas nos últimos 30, 40 anos da política brasileira, subiram o palanque, descontado o Leonel Brizola, evidentemente. Né? Subiram no palanque e falaram com a multidão. Um foi do seu Lula, outro, seu Jair Messias Bolsonaro. Então, isso é um talento, é inegável. Agora, é o seguinte, o Bolsonaro tem capacidade de ser líder da oposição? Eu acho que até eventualmente possa ter. Mas na prática, pelo que ele demonstrou nos últimos 4 anos, ele não tem condição de liderar o próprio governo, quanto mais a oposição. Mara, ele não conversa sobre política. O Kassab costuma dizer que conversar com ele é a coisa mais difícil, porque em 2, 3 minutos ele conta uma piada besta e acaba a conversa. Não tem nenhum preparo, nunca foi um homem de capacidade de formulação. Tanto que ele já passou por 10 partidos. Quem vai ser o líder da oposição? Olha... É Bolsonaro. Eu acho que o principal líder da oposição é o Lula. Eu acho. Acho que ninguém será mais adversário. Vicia, esse negócio de centro vicia. No último episódio deste Segunda Chamada Especial, você vai conhecer mais sobre Orlando Brito, o fotógrafo que tem os registros históricos da política nacional e que batizou esta confraria.